pé de vento lá na serra, dá muito vento forte, caiu uns 6 metros de folha de PVC, na época era PVC ainda, caiu. Eu vou lá, juntar o PVC, passei um pano no chão, juntei a sujeira, e o conjunto saindo, 6 músicos lá cantando, e eu sozinho lá. Acabou tudo e tal. Ah, pastor, eu queria ajudar o senhor, não veio antes por quê? Aí já na hora, na lata, um dia que eu estava meio fora da casinha, né? Veio antes por quê? Eu vi, Jesus viu o teu pastor aí trabalhando, você lá tocando, tinha que parar um pouquinho de tocar, mas disse, tadinho deles. A noite estava querendo, somos cordeirinhos na igreja, somos cordeirinhos, né? Bom, nada me impede de servir, eu preciso saber servir. Por isso Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. E Paulo não diz o termo, não está falando aqui desse termo aqui, ó, que é diácono que serve. Ok? Doulos é o mesmo que escravo. Doulos é um escravo. E aí, Rui Pereta. Rui Pereta é um servo. Aqui é um servo. Né? É um escravo. Só que mais isso. É um escravo condenado à morte. A morte remando. O que ele remava, gente? Fala que é um barco. Como é que é o nome do barco? Uma galera. Aí Paulo diz assim, ó. Paulo, Rui Pereta, não é nem diáconos, nem doulos. Paulo, Rui Pereta de Cristo. Quando ele escreve já no original hebraico, o grego escreve o seguinte: Paulo, Rui Pereta de Cristo. Rui Pereta de Jesus Cristo, ou seja, um servo, um escravo, condenado à morte por remar uma galera. E aí você lembra que eu falei com a galera, né? Eles colocavam quem assistiu aquele filme, fugiu o nome do filme agora? Ben-Hur, acho que é. Ben-Hur, quando o cara ia, quando o Ben-Hur foi condenado lá, ele disse assim, ó, te apega essa tua família, essa é a tua casa a partir de hoje, pegar o remo. E remar até a morte, os barcos batendo, os caras remando. Remem, e o chicote pegando, remem, e os caras morriam até o último segundo, quando eles morriam. Quando um escravo, um diácono, um doulos, era condenado à morte, ele não tinha direito mais, e acabou a vida dele. Só que é o seguinte, o escravo era uma coisa comprada no mercado, era uma possessão. Logo, se ele matasse, ele ia ter prejuízo. O que ele fazia? Ele vendia esse escravo, que não podia ser vendido como um material mais, que ele era condenado, tinha cometido um crime, então ele era vendido como remador de galé. Porque até o último segundo, o último suspiro que eu tivesse de vida, ele tinha que dar lucro para o seu senhor. Enquanto ele estivesse remando, ele estava dando lucro. Porque ele remava quando ele morresse e jogava no mar. Ele ia ter que remar até, por isso Paulo vai dizer assim, Paulo, Rui Pereta de Cristo. Ou seja, eu vou remar, eu vou até o meu último fôlego de vida que eu tiver, a última força que eu tiver, eu vou fazer para o Senhor. Eu vou morrer remando. Por isso que ele diz assim, ó, completei a carreira, combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé. Quanto a mim, desde agora, a minha guarda a coroa da justiça, qual o justo juiz prometeu dar naquele dia, não somente a mim, mas também àqueles que amam a sua vida. Ele está dizendo assim, eu vou remar até o finalzinho, eu estou quase no final. Ele diz, ó, a minha alma está sendo oferecida por libação aí. Tá? Eu já estava aguardando o dia. Ele já sabia que eram os últimos dias de vida dele. Ele diz, até o último dia de vida eu estou aqui remando. Até o último fôlego de vida, porque eu estava escravo. Ele pagou o resgate por mim. Eu estava como uma mercadoria. Ele me tirou de lá e ele me deu a condição de nunca mais voltar a ser escravo. Hoje e na eternidade. Pode glorificar a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Oh, coisa boa demais. Coisa boa. Dá pra ficar pregando uma hora sobre aqui, né? Você está em casa aí, irmão, né? Você se aprendeu isso que eu senti aí, pelo amor. Oh, coisa boa. Essa hora a gente prega isso aí. Por que eu não vou lembrar disso aqui? Agora eu tenho que lembrar, eu vou assistir esse vídeo. Isso aqui foi vir na hora, sabe? Coisa já era, né? Entenda a grandeza da questão da redenção. Então, irmão, nós somos muito mais do que adquiridos. Nós tivemos nossa dívida paga. Por isso Paulo escreve Romanos 8:1, eu falei, não tem condenação final, já foi pago. E aí nós passamos a ser possessão de Cristo. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Toda vez que você aproximar o teu dedo do globo ocular, a sobrancelha aqui vai fechar, o olho vai fechar. Para proteger a menina, proteger a pupila, proteger o globo ocular. Porque ele entende, tenta aproximar o teu dedo, ele vai fechar. Mesmo e você tentar colocar o dedo, ele vai ter que segurar aberto, porque ele vai fazer força para fechar. Não tem? Você vai ter que segurar ele aberto, ele vai fazer força para fechar, porque ele vai querer com toda a força, ele vai querer proteger o olho com toda a... Tanto é que você pode tentar o que for. É uma brincadeira antiga, né? De fazer, claro que se eu fizer, eu não vou fechar o olho, porque eu sei que eu não vou bater. Mas pode fazer, se alguém fizer o teste para você, pode chegar pertinho, você sabe que não vai bater em você, o olho vai fechar. Porque a reação vai proteger a menina. E nós somos como a menina só de Deus. Deus vai proteger, chegou perto e vai proteger. Ele vai proteger.
E o Senhor, e o anjo do Senhor, que é anjo com letra maiúscula, que dá a entender que é Jesus, acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Prossigamos. Ai, Jesus, como é bom isso, Senhor. Como eu gosto de falar sobre soteriologia. Irmãos, é a matéria que eu, tirando a história da igreja, é a matéria que eu mais gosto de falar. É Cristologia, Soteriologia e História da Igreja. São 3 matérias, com Apocalipse também. Eu gosto de falar sobre tudo, mas esses são assuntos que eu gosto muito de falar, porque você precisa entender a obra vicária de Cristo. Fala sobre o vicário depois. O vicário é alguém que se colocar no lugar de alguém, para pagar o preço por esse alguém. A obra de Cristo, a salvação, é muito grande, irmãos. Nós deixamos de pregar sobre isso. Quando eu vejo isso aqui, eu me cobro muito. Por que eu não prego sobre isso aqui? Sabe? A gente deixou de gente, porque a mensagem de Cristo está se tornando tão fatídica, tão sem, sabe? Falar de cruz. E eu ouvi o Hernandes falando um dia, o pastor Hernandes dizendo o seguinte: olha, ninguém prega sobre a cruz, porque a cruz, ela não exalta você, a cruz te mata. A cruz não promove uma exaltação, a cruz te põe no fundo. A cruz confronta você, a cruz mata você. Ela mostra, ela informa para você quem você é. Você é um condenado. Isso é forte, mas infelizmente a gente não tem mais esse hábito de falar sobre isso, sabe? Nós éramos escravos. E vou dizer uma coisa, nós não deixamos de ser escravos. Nós éramos escravos do pecado e passamos a ser servos de Cristo. E agora até o finalzinho vão remar nessa galé aí, até que o galé afunde no fundo aí. Mas nós vamos remar para isso, né? Então essa redenção nos dá essa condição. A obra de Cristo, propiciação e expiação. Vamos ler ali a introdução ali, por gentileza. Na página seguinte ali. A obra de Cristo, propiciação e expiação. É isso, irmão? Estou certo? Então alguém lê para mim aí a primeira parte ali. Os termos. Os termos propiciação e expiação descrevem simultaneamente a obra redentiva e sacrificial de Cristo no Calvário. A propiciação é de acordo com a teologia cristã efetuada através da obra expiatória de Cristo. Afirmar que Cristo morreu a favor dos pecadores é afirmar que sua morte foi tanto expiatória quanto propiciatória. Para fins didáticos, separaremos os dois termos a fim de compreender melhor. Olha só, propiciação, o termo grego hilasterion, encontra-se apenas 2 vezes nas escrituras neotestamentárias, saber Romanos 3:25 e Hebreus 9:25, sendo que neste último refere-se a propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, sobre o qual era derramado o sangue do sacrifício no dia da expiação. Irmãos, isso aqui é muito bom falar sobre propiciação, porque a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos entender o que é propiciação. Propiciação tornar favorável, satisfazer, aplacar. Significa dizer que a morte de Cristo satisfez plenamente as justas demandas de um Deus santo com os homens pecadores. Olha que coisa tremenda. O Wilmington escreve muito bem. Esse cara aí é fantástico. Olha que coisa linda. Significa dizer que a morte de Jesus, ela satisfez plenamente as demandas de um Deus justo e santo com os homens pecadores. Ou seja, nós tínhamos uma dívida com Deus. Por quê? O pecado ofende somente uma pessoa, Deus. Porque Deus é santo. O homem foi criado para ser santo. Sede santo porque eu sou santo. Né? O homem foi criado em perfeição, em um lugar perfeito. Não foi feito perfeito, mas foi criado num plano perfeito, porque o plano de Deus não se tornou imperfeito. Muito pelo contrário, se cumpre gradativamente conforme a sua sublime vontade. Mas Deus, ele cria um ser para estar com ele, e esse ser quebra a aliança e ofende Deus, porque o pecado ofende Deus. O pecado não ofende mais ninguém. O pecado ofende a pessoa de Deus. O pecado nos entristece, o pecado nos torna pessoas difíceis, o pecado nos transtorna, muda a nossa mentalidade, nossa forma de agir, sim, mas ofende a pessoa de Deus, porque Deus é santo. E nós somos criatura dele, feitura, obra sua, obra de suas mãos, e mais semelhança, toda essa questão toda isso foi colocada em nós, e agora o homem ofende Deus. Então Deus, veja bem, Deus tem uma demanda contra nós. Deus tem algo aí contra nós para nos cobrar, porque nós pecamos. E aí, Romanos 23, os pecados, destituição da glória de Deus, quem pecar vai morrer, então o homem está condenado. E aí a morte de Cristo, ela é propiciação.
Deus vem e propicia uma forma de... Irmãos, que coisa tremenda. O homem tem o homem comete um pecado, gera uma demanda como contrário, ou seja, gera uma condenação contra o homem. Eu falo de um pecado só é o suficiente. O homem pecou. Então Deus olha assim, só tem um jeito. Precisa ter uma propiciação, precisa ter uma forma de aplacar a minha ira, porque eu olho para o homem e o homem é condenado. E o condenado, diante de um Deus justo e poderoso, deve perecer. Aí Deus olha o quê? Peraí, Jesus pode ser a forma de aplacar essa ira. Eu estou olhando para o homem vendo pecado. Jesus vem e aplaca a ira de Deus. Ele provém o sacrifício, ele provém a forma para aplacar a sua própria ira. Que coisa tremenda. Irmãos, olha que coisa tremenda, para nós entender. Ele mesmo, porque Jesus é o Deus Filho, o próprio Deus se oferece voluntariamente para aplacar a própria ira, para não acabar com a humanidade. Por quê? Se Deus executasse justiça, o homem teria condenado, a humanidade existia. Então ele mesmo, para aplacar a sua própria ira, para não deixar de ser quem ele é, ele se oferece voluntariamente para que ele mesmo fosse santificado naquilo. É uma doideira de Deus, né? É uma doideira de Deus, porque o Deus Filho está ali, não é o outro ser. É uma doideira de Deus. Então Deus olha assim e diz: o homem pecou, e agora? Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos acabar com a humanidade. Acabou, vamos fazer uma comunidade nova, aí acabou, Senhor. Não, Senhor, os três falando, vamos chamar de Senhor por quê, né? Vamos acabar com a humanidade aí. Não, pera aí, vou fazer um negócio. Para nós, eu estou usando, irmãos, você me perdoa pela minha conjectura, estou usando uma conjectura aqui mais simples possível, né? Não, fazer o seguinte, vamos se oferecer nós mesmos, vamos oferecer nós para poder aplacar a nossa ira, para poder ter o perdão, para santificar a humanidade, tem que ser através de nós mesmos. Então ele mesmo se oferece para ele mesmo, para que nós fôssemos alcançados pela graça. É uma doideira muito forte. Deus se oferece para ele, para que nós fôssemos alcançados. Porque senão nós estaremos debaixo de juízo. Porque Deus não pode ser submetido a outra coisa que não a justiça. Deus não pode conviver com o pecado. E o homem estaria condenado. Aí ele se oferece voluntariamente para que ele fosse, a sua ira, o seu desejo de justiça fosse cumprido. Ele se oferece para que então a humanidade... Porque veja bem, se Deus, irmão, só perdoasse a humanidade, Deus não seria justo? Se Deus só perdoasse a humanidade, não seria justo? Porque o homem pecou, o homem deve ser condenado. Né? Agora Deus vem e propicia uma forma para um homem ser livre da condenação. E para um homem ser livre, alguém tinha que pagar o pato, e ele mesmo paga o pato por isso. O homem peca, põe na conta de Deus, Deus vem e paga o preço. Irmão, eu já tentei buscar entender sobre esse amor, assim, mas não existe. Não tem termo para dizer isso. Como é que você vai escrever uma coisa dessa, irmãos? Que pai, ainda o pai podia fazer com um filho, ainda o pai é mau, né? Mas ainda que o pai podia fazer isso por um filho, mas pensa mesmo, que pai faz isso por um filho. Imagina Deus olhando para o homem, vendo o homem, porque Deus olha para o homem e vê nós como nós somos, não vê como eu e você vê. Eu e você nos vemos assim, irmãos, eu vejo o teu rostinho, mas não sei o teu pensamento, você não sabe o que eu faço na minha mente, não sabe o que eu faço, mas Deus vê quem eu sou de verdade mesmo, assim, pô, vou morrer pela humanidade. Isso é amor demais, meu irmão. O pastor Jeremias, você olha, se eu pego o Espírito Santo aí pelo braço, eu encho ele de beijo aqui, pelo amor de Deus, pensa só que coisa mais linda, irmãos. Que coisa mais fora da casinha de Deus. E ele se oferta voluntariamente para satisfazer o seu desejo de justiça e poder propiciar para a humanidade livramento da condenação. Aleluia. Glória em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu olho para isso, eu vejo quanto vale a pena pregar esse evangelho. Eu me apaixono por pregar, porque é poder de Deus que se salva. É condenação e juízo para quem se perde, mas é poder de Deus para quem se salva. Aleluia. Vamos lá. Prossigamos aqui mais um pouquinho. O negócio vai ganhar outro rumo aí. Oh, Jesus. Pega, Senhor, te enche de beijo mesmo. Olha só, propiciação traz a ideia do que? Da tampa da arca, né? Lembra da arca da aliança? Que é uma coisa de uma caixa de madeira simples de 1,20 m de comprimento e 70 centímetros de largura. Opa, 70 centímetros, né? De largura e altura, né? E 120 de comprimento. Aqui as varais da arca aqui, né? Se os caras me pegam fazendo isso aqui, eles me matam, né? O judeu me pega aqui. Mas, que na verdade eram varas de madeira mesmo, de acácia, torta para dedéu, que eles afinaram bem e cobriram de ouro, né? Então, aqui dentro tinha as tábuas da lei, o que mais tinha aqui dentro? A vara de arão que floresceu e o pó de maná. Estava aí dentro. Em cima aqui,
Eram 2 móveis em um, todo mundo sabe disso. Em cima tinha o que nós chamamos de uma coroa de ouro, que era o propiciatório. 2 anjos. E aqui tinha os 2 anjos, né? Os irmãos sabem que desenho não é minha... Mas eu vou deixar 2 anjos assim. Vamos imaginar os 2 anjos aqui, né? Quer uma ajuda? Tinha 2 anjos aqui. Tinha 2 anjos aqui, né? Vou colocar 2 anjos aqui do lado aqui, enfim. Né? Porque o desenho não é meu forte, né? Eu ia fazer as asas pro meio aqui, mas enfim, ia tentar fazer. Agora deve fazer as asas dele pro meio aqui, né? Enfim. Fazendo bichinho bichinho não, pelo amor de Deus. Hebreus dizem que eles estão no nosso serviço, né? Mas, parece um corvo com bico. Você também, né? Você também, pelo amor, me ajuda, né? Aí, enfim, é os anjos aqui. Um corvo vivo é uma quebrada, cara. Pelo amor de Deus, aí acabou o desenho. Vamos tirar isso aqui e deixar aqui sem. Mas enfim, tinha aqui os anjos. Tinha os querubins. Os querubins, que é uma raça, é uma raça, eu sei que se reproduz, é uma... Fugiu o nome agora do termo, mas não é raça. Criatura. É uma obra, é um grupamento lá de anjos, que tinha 2 querubins de ouro, com as 2 asas voltadas para dentro aqui, cobrindo a face e olhando para o centro. Eles estão cobrindo a face deles e olhando para o centro. Por quê? Aqui embaixo está a condenação de Israel. A desobediência à lei, a rejeição à provisão de Deus, porque eles reclamaram de ter o maná, reclamaram de ter codorna, tudo eles reclamaram. Quando comeu codorna, saiu codorna pelo nariz. E sabiam se saiu pelo nariz? Saiu pelo nariz. O povo esganado, né, irmão? Pensa que lá era codorna, lá aquela coisa lá, come mais uma aí e tal, e já pegando inteiro já do osso para fora, e saiu codorna pelo nariz. Depois eu vou se afogar, né? Porque a Bíblia saiu pelo nariz. E não foi de um só, porque essa Bíblia vai dizer, não, saiu codorna de um lado, saiu codorna pelo nariz. Não, saiu codorna mesmo. Foi de comer. Sabe, literalmente falando, claro que vamos entender o termo de espírito, mas literalmente saiu pelo nariz. Então primeiro, foi a rebelião contra a lei de Deus, que estava em Moisés, foi a rejeição à provisão e a rejeição ao cuidado de Deus, que é o cajado de Arão. Um pastor, Deus puxou para perto. Então a rejeição a isso, aqui dentro da Arca da Aliança, tão reverenciada, estava a condenação deles. A Arca da Aliança tão reverenciada era a condenação, porém Deus se manifestava aqui em cima, irmãos. Deus se manifestava aqui numa nuvem de glória aqui em cima. Porque aqui estava a tampa, que era o propiciatório. E o propiciatório era uma tampa de ouro, feita uma coroa, com 2 anjos, 2 querubins dos lados, com a face coberta, olhando para o centro. O que era isso? Representa, os 2 querubins aqui, irmãos, representa Deus, olhando para o pecado do homem aqui. Ou seja, Deus olhando para o pecado do homem, ou seja, o homem é digno de culpa, de condenação. Porém, aqui entra o pecado e a ira de Deus, existia o propiciatório. E sobre as 4 pontas do propiciatório, o sacerdote vinha e molhava de sangue e colocava nas 4 pontas. E o sangue aqui no meio aplacava a ira de Deus poderoso, representado pelos querubins, olhando, vendo o pecado do homem, e assim, não, mas pelo propiciatório eu estou aplacando a ira. Há uma propiciação aqui, há uma oferta aqui no meio que me impede disso. E o que Jesus fez? Jesus, quando Deus Pai olha para a humanidade, Ele olha e vê a cruz. Ele vê o sacrifício de Jesus. A humanidade está condenada, mas quando Deus olha com a ira do homem, a ira de Deus sobre a humanidade, Ele aplaca a sua ira, porque Ele vê a propiciação pelos nossos pecados, que é Jesus. A Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E Ele olha, e é por isso que Billy Graham, que eu falo sempre sobre Billy Graham, olha isso, que Deus olha para o homem pela lente de Cristo. Ele olha para a humanidade e não vê a humanidade caída. Ele vê o sangue de Jesus no Calvário. Irmãos, pensa quantas vezes, toda vez que eu falo uma questão humana, não tem como espiritualizar. Não espiritualizar, não tem como descrever o olhar de Deus. Mas toda vez que Deus, pensa bem, irmão, Deus olha para a humanidade, quantas guerras, quanta violência contra a criança, quanta mortandade, irmãos, quanta injustiça, quanta roubalheira, quanta corrupção. Tu acha que Deus não está olhando para isso aqui, irmão, não está enojado disso? Deus, sabe, não está pronto de terminar, de fazer uma coisa, e aí Deus manda praga, manda peste, manda covid, manda gafanhoto, e manda mais coisas, a pessoa não acorda, e Deus sabe que a pessoa não vai acordar, né? Deus sabe que a pessoa não vai acordar, Deus sabe, Deus tem consciência disso. Deus sabe quando vão acordar e quando não vão acordar. Mas Deus não, por que Deus não extermina? Deus não julga agora? Porque Deus olha para o sangue de Jesus no Calvário. E a Bíblia diz que Ele veria o fruto do seu trabalho com alegria. Valeu a pena, está aqui.
O sangue de Jesus é a propiciação pelo nosso pecado. Era como Deus olhando lá o pecado. Aqui o pecado do homem deve ser condenado, mas há a propiciação pelos nossos pecados. Pô, mas Senhor, porque o Senhor não executa a justiça? Porque Jesus está lá. Desde o Antigo Testamento, o sangue já vinha sido citado como salvação e perdão, né? Salvação. Desde o começo, né? Desde o começo, desde lá, já vinha se encaminhando a história de Jesus para nós. Sim, porque o que acontece no Antigo Testamento, a Bíblia diz que é sombra dos bens futuros. Tendo as coisas antigas como sombra do bem futuro. O que é sombra? A sombra é uma projeção de uma coisa grande projetada contra a luz. Deus, ele esconde a luz, que é Cristo, no Antigo Testamento atrás da sombra da lei. Mas a lei vem projetando o que viria a ser, falando do Messias, falando da propiciação, falando... Então tudo é um desenho do que viria a ser Jesus. Quando Jesus vem na plenitude dos tempos, na encruzilhada das nações, né, aquela coisa toda linda demais, quando ele vem cumprindo a projeção que havia sido feita pelo Antigo Testamento, a sombra que havia sido projetada, escondendo a Cristo atrás da lei, porque Jesus vem escondido atrás da lei no Antigo Testamento, vem projetando o que viria a ser ele no Novo Testamento. Claro, falando de testamento somente de tempo histórico, né? Mas que viria para nós o tempo da graça, né? Então, por que Deus não executa a justiça? Porque o sangue de Jesus é a propiciação. E a propiciação pelo quê? Pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, né? Mas pelos aqueles que já foram, os que ainda haverão de vir. 1 João 4:10. Alguém abre para mim aí. 1 João 4:10. 4:10. Se não me falha a memória... Olha só, a palavra grega, ilasmos, significa tornar favorável, santificar, aplacar a ira atual e a ira vindoura. Olha só, irmãos, que é forte, vou colocar aqui. Ele faz o que? A propiciação faz o que por nós? Ela aplaca a ira atual e a ira vindoura. Porque nesse momento, a ira de Deus está contida. E nesse momento nós estamos debaixo da propiciação que é Jesus, e aí a ira de Deus está contida para nós. Mas só quando a ira de Deus for derramada, nós estaremos a salvo também. Pela propiciação que é Jesus, estamos a salvo da ira vindoura. E a humanidade, infelizmente, vai... Irmãos, eu fico pensando sobre isso, e às vezes eu começo a me questionar, e eu reflito muito sobre isso, penso muito sobre essa questão, irmãos, que nós precisamos melhorar todo dia, né? Todo dia a gente tem que estar mais crente, todo dia a gente tem que estar melhor, tem dias que a gente não está tão crente, né? Tem dias que a gente não está, tem dias que a gente está pregando em congresso, aquela coisa, mas tem dias que a gente está se arrastando na fé, né? E a gente passa por esse... sabe, você não consegue manter no nível espiritual que você gostaria de manter, você tem dias que está assim, 100 por hora, aquela coisa toda, você começa uma semana, vai no meio, de repente começa a decair, tem que acordar, eu venho para um culto nem ontem que você... leva uma chibatada, uma suiteirada daquela, já sai mais crente, assim, vai para cá, vai crente, quando é amanhã você não está mais tão crente de novo. Então, dia após dia, nós temos que estar perto da fonte, tomar essa água todo dia. Né, irmãos? Eu acho lindo um exemplo que eu ouvi uma vez e nunca me esqueci, né? O exemplo da lareira, né? E que é com a brasa, né? Que mas a igreja é que nem se fosse o braseiro, né? Tu tira a brasa e coloca na janela, ela vai apagando, né? Mas enquanto ela está dentro do braseiro, ela é viva. E a igreja é que nem o braseiro, né? Tu pega a brasa, bota no pênis, vai esfriando, tu traz de volta, mete na braseira, ele esquenta de novo e assim vai, né? Essa questão, né? A gente tem que vir para a igreja para aprender segredo lá fora. Essa é a importância, né, da vivência na igreja, né? Isso é renovar as baterias. Né? Você tem que vir para a igreja, boa essa frase, tem que vir para a igreja. Você tem que, vou acrescentar um pouquinho mais. Você tem que vir para a igreja, ser igreja, para você viver lá fora, ser crente lá fora. Não existe como, irmãos. Esse tempo de pandemia é um tempo de ensinamento que Deus está nos dando. Só que o diabo está usando isso para afastar muitas pessoas do congregar. E o congregar, irmão, te fortalece muito. O congregar te... mas pastor, irmãos, mas eu vou em casa também. Claro que tem gente que não pode vir, né? Por causa das leis, tudo, mas é uma coisa que o diabo tem usado isso também. Porque te enfraquece muito não estar congregando. E aí a pessoa mas o pastor ou fulano está pregando. Irmãos, o grande problema da igreja, hoje, não é da igreja, não tem que usar um termo, da instituição igreja, né? Porque o corpo de Cristo não tem problema nenhum. Né? Mas o grande problema da instituição igreja hoje é que a gente vem para a igreja, a gente vem para os cultos, vem para o templo, sempre atrás de encontrar uma falha em alguém.
A gente sempre vem atrás de encontrar uma coisa, irmão. A gente não está bem em casa, a gente não está bem na fé, a gente vem para a igreja esperando que de repente já com nossos alerta ligados, se alguém falar alguma coisa, sabe, esse é o problema, não tem mais coragem de chegar assim e derramar, dizer, Senhor, eu tô errado, sabe, ontem à noite minha mensagem foi tão forte, aquilo falou, sabe, foi lá dentro, eu estava assim com uma, sabe, quando você começa a pregar muito, irmão, você acaba esquecendo de ouvir, e você vem com o culto domingo à noite, ontem à noite passou, pega e desce a chibata, mas amém, Jesus, fala comigo mesmo, Senhor, expõe diante de mim o meu pecado, mostra para mim que eu estou errado, Senhor. Porque nunca vi um pai querer que o filho continue errado para sofrer dano. O pai quer que o filho direito. Por isso que o pai passa o laço do filho mesmo, o pai corrige, o pai pega pesado. Eu sou pai, eu tenho 17 anos, quase 17 anos, e eu corro do meu jeito, como se fosse pequenininho ainda. Põe na linha e pronto. Eu quero ver ela feliz. Aí Deus chega e junta a gente, dá aquele chacoalhão que tu aprende, agora ele pega de novo domingo que vem. Sabe? E amém, glória a Deus. Foi um tempo que a igreja vinha dizer glória a Deus, chorava. E bom, agora a gente vem para a igreja e fica tudo armado, sabe? Tem gente que sai da igreja e não vai para casa e reina com o pastor, reina com o fulano que te pregou, irmão. Sabe? O pessoal precisa se converter de novo. Na verdade, a gente vem para a igreja procurando autoajuda, mas nós temos que vir para a igreja procurar ajuda que vem do alto. Exatamente. Boa essa frase. Do alto ajuda é verdade. Sim, parece que a gente vem para um psicólogo, né? Mas não aceita que nem domingo, não, tem gente que não aceita. Aceita crítica, não aceita, porque irmão, a crítica não é do pastor, a crítica é na palavra. E sabe por quê? Porque se fosse do pastor, nós podíamos reclamar, mas está ali, ó. É só exposição, estou usando exemplo de domingo, né? Mas está exposição, é só o texto, a Bíblia diz para mim, ó, meu filho, ali quem lê aquele texto não precisa de pregação, é só ler. Mas nós não lemos mais Bíblia, nós não oramos mais. Nós não jejuamos mais. Eu disse, Senhor, esse mês eu quero jejuar. Eu quero consagrar, porque agora eu tenho tempo para ir em casa. Eu quero, sabe, essa correria nossa do dia a dia, às vezes tira. E mesmo assim, irmãos, eu procuro ler todo dia eu leio de 3 a 4 capítulos por dia. Então, todo dia, não deixe passar. E aí tem mais a leitura à noite em casa, a gente faz leitura em família. Todo dia a gente senta, antes de dormir, a gente senta junto, lê a palavra junto e depois a gente ora junto. E nessa correria toda, a gente sempre, a 1000 por hora, a gente faz muito pela obra de Deus e esquece de Deus da obra. E aí eu disse, não, Senhor, eu preciso parar. Esse mês eu estou assim ansioso. Chega quarta-feira, eu quero começar um negócio de jejum, de oração, de consagração de madrugada, não tem que acordar de manhãzinha cedo. Vai ser um mês daquele, Senhor. Pode preparar esse mês que é um mês para ti. Um mês para ti. Tinha o pessoal já ligando para me pregar lá em tal lugar, aquela coisa também, mas esse mês é um mês para ti, para poder se consagrar. E nós precisamos disso, irmãos. Nós acabamos esquecendo muito, e isso arranca muita coisa boa da igreja. A igreja necessita dessa intimidade com Deus, essa comunhão com o Eterno, né? Vamos lá, propiciação, então, prossigamos agora. Então, falando aqui da ira atual e ira vindoura, né? Lembrando que a propiciação é o quê? A ira atual e a ira vindoura. Ira atual, agora, vindoura da eternidade. Ok? Expiação. Vamos lá, alguém lê para mim a introdução de expiação? Ali. O conceito de sacrifício acha-se alicerçado sobre a necessidade da expiação. Expiação é a tradução da palavra hebraica kippur, uma forma intensiva que significa cobrir com um preço. O pecado aliena o homem do Deus Santo. Deus não pode tolerar o pecado. No dia da expiação, a lei exigia que 2 bodes fossem oferecidos como oferta pelo pecado. O sangue do primeiro era aspergido sobre o propiciatório. Sobre o propiciatório achava-se os 10 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, o bordão de Arão que floresceu e o vaso com maná. O propiciatório possuía 2 querubins de ouro puro, formando uma só tampa sobre a arca da aliança. Seus rostos olhavam para o conteúdo da arca, a vara, as tábuas e o vaso. Os querubins, representando a justiça e a santidade de Deus, lembravam os atos de desobediência no deserto. Aí tá bom, é o que eu já falei aqui antes, né? Para falar sobre cada um deles. Olha que interessante isso. Então, o sangue desse bode, o outro bode, um bode era sacrificado, o outro bode era ofertado a Azazel, que era levado para o deserto. Ele tinha uma fita vermelha amarrada no pescoço e era mandado para o deserto. Era o bode emissário, falavam, né? Levava para o deserto para ele sumir, eles extraviavam ele, né? O pessoal extraviava cachorro aí, o cachorro era o caminho de casa, eles extraviavam o bode para não encontrar o caminho nunca mais, né? Morrer no deserto, levando as culpas de Israel. Isso representava figuradamente, até que viesse alguém que pudesse levar literalmente sobre si, conforme Isaías 53 vai dizer.
Então ele era essa forma de expiar o pecado. Uma forma de você olhar e colocar, ou vamos usar um termo mais claro, colocar a culpa em alguém. A expiação eu digo colocar a culpa no bode. Por isso que o bode expiatório vem daí, irmão. O termo bode expiatório. Acharam para bode expiatório, né? O bode expiatório é alguém que faz, alguém levou a culpa. Alguém levou a culpa. O bode, por isso que, irmãos, o nosso linguagem português tem muita herança judaica. Muita herança judaica. Os costumes, por exemplo, bênção pai, bênção mãe, isso é costume judaico. Né? Tem muita coisa que é costume judaico que vem do Brasil, aí, com as 12 caravelas aí com Pedro Alves Cabral, né? Bem junto com o Brasil, está aí. Então, esse negócio de bode expiatório é um termo judaico. Um bode, acharam um bode expiatório. E engraçado que esses mais termos lá em Brasília, né? O lugar que a maior quantidade tem usa o bode expiatório, tem um mico lá dentro, né? Então tem um bode expiatório aí. É isso aqui. Um bode era levado para. Um bode levava a culpa de todo mundo. Alguém era culpado, mas quem sofria os danos era o bode. Não tinha nada a ver com a história, nasce no bode. Então, faltou uma coisa. Dá o nome do bode leva. Né? E aí, Jesus vem e não é um bode. Jesus é um ser consciente. Tanto é que diz a história, alguma cultura judaica, não sei até onde, no momento que é verdade, mas isso no dia do sacrifício, o bode sabia que ia para a forca, né? Ia para a forca, não, já era sacrificado. E o bode é teimoso, a ovelha não, a ovelha está tendo. Por isso que a ovelha, bode é comparado com o desobediente, né? O bode é teimoso, o bode é bicho fedor. Irmãos, olha que interessante. A ovelha tem uma marca embaixo da pata dela, em que ela deixa um perfume aonde ela vai. Então o cão pastor ele consegue encontrar a ovelha. E ela deixa uma marquinha, nessa marca embaixo da pata dela, ela deixa uma essência nela. Então é normal você encontrar a ovelha, tipo o pessoal lá de Israel consegue encontrar a ovelha graças a isso aí. O bode não. O bode é o contrário. O bode ele faz urina nas patas para deixar a marca dele. Onde ele vai, a carniça está junto. Vê a diferença. A marca da ovelha é diferente da marca do bode. O bode é pontiaguda a marca dele. A ovelha, irmãos, além de cheirar muito mal, porque a ovelha, apesar de toda aquela lã cobrindo ela cheira bem, tem um cheiro bom comparado ao bode. O bode cheira podre. É um bicho ruim demais. E aí, o que mais? Eu estou usando exemplo só. A ovelha só come pasto verde. O bode come lixo, come o que vier pela frente, o bode está comendo. O bode, e consegue comer. E come, tanto é que todo mundo deve desenho animado que tem, o bode está numa casinha cercado com um monte de latinha vazia, né? E o bode gosta de comer lata. Mas é claro, não sei se come lata, mas se deixar come também. A diferença do bode da ovelha. A ovelha, irmão, é tranquilo, você bateu, ela vai. O bode é teimoso, traiçoeiro, chifra. Aí quando era fazer o sacrifício de um bode, lá vinha o príncipe ali do bode. O príncipe pecou, o bode sacrifício. Aí diz a história, alguns historiadores contam, né? Que não sei se é verdade, porque história é uma coisa, pode ser verdade ou não. Mas vinha carregando o bode com as quatro patinhas travadas, assim. Travado e o príncipe carregando o bode, querendo entrar logo no tempo com o bode, para ninguém ver o bode, para ele poder sacrificar o bode expiatório, para ninguém saber quem estava matando o bode. Se tivesse sacrificado o bode, ele pecou. Esse príncipe pecou, tá ali o bode, ó. O bode era motivo de ter pecado, pecou, pronto. E aí o bode, às vezes o príncipe vem sorrateiro para levar o bode rápido, e o bode com as quatro patinhas travadas. Travado e o bicho imagina a cena. E o príncipe, e a irmã, aquele poeirão, aquela pó de Jerusalém, né, aquele do deserto, né? E o príncipe arrastando aquela linha de pó atrás. Por isso que começaram a vender dentro do templo. O príncipe só chegava lá, passava a mão no bode. O príncipe, é modo de dizer, né? Qualquer um. Passava a mão no bode, pagava o cambista, comprava o bode, 3 metros aqui quase. Só pegava aqui do rebanho, levava para o outro passo, na mão do sacerdote, matava, acabou. Mas imagina antes, tá vendo? Arrasta ele bode com as 4 patas travadas lá. E beirando, com a corda enforcando o pescoço ainda, né? Bichinho. E sem falar que ele tinha que criar o bode em casa, era um ano assim. Um ano criando bode. Um ano criando, irmão, já criava um bode para aquele fim. Não adianta, vou ter que criar um bode. Por isso o bode expiatório. Mas a expiação, olha que é a expiação. 2 Coríntios 5 e 18 e 19, vamos lá. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tu quer que leia lá? Não foi lido 1 João 4,10? Perdão, deixa o 1 João 4,10, pelo amor de Deus. Nisto está a caridade, nem em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Isso, Ele enviou o Seu Filho para a propiciação. Deus enviou. Porque aí a pessoa do Deus Filho aparece como filho. Mas ali entendemos que é Deus. Deus enviou Deus. Deus enviou Deus para ser propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou
Seu filho amado. Né? Olha só, vamos lá, prossigamos. Então, 2 Coríntios 5, 18 e 19, vamos ler? Porque expiação, irmãos, é o mesmo que reconciliação, porque é um cessar de hostilidades entre duas partes ofendidas, para transformar a inimizade em amizade. Eu falei, eu achava passar uma coisa sobre isso. É um cessar de hostilidades. Só um pouquinho. Acha o texto aí para mim aí. Rapidez. Gente, pode. Não, vamos lá, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Quem achou, lê para mim aí. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Essa expiação, ela nos reconcilia com Deus. Porque o pecado que havia sobre nós, ele foi expiado em Cristo. E todo pecado que vier a cometer, vamos dar um termo bem chulo, vai nas costas de Jesus. Porque veja bem, quando o homem aceita Cristo, quando o homem aceita a fé, ele está reconciliado com Jesus, ele está reconciliado, logo o pecado que estava sobre ele já não é mais dele. Irmãos, ele comprou isso. Ele comprou de nós esse direito. Esse direito não, esse direito não, sempre Deus tem poder, né? Esse fardo de pecado. Então, automaticamente, quando nós aceitamos a fé, quando nós temos nossos olhos abertos para Cristo, automaticamente esse jugo de pecado, ele passa a não ser mais nosso, mas passa a ser de Jesus. Porque Ele expiou nossos pecados. Ele levou sobre si esses pecados. Ele passou a ser esse bode expiatório, mas que não levou de uma forma somente momentânea, porque todo ano era feito isso. Ele leva de uma vez por todas. Tanto é que não precisa mais ter um bode expiatório, porque Ele já levou sobre si. Não vai ter necessidade de um novo Jesus que venha morrer, porque Ele já pagou o preço na cruz por todos os pecados que nós fizemos, pelo que ainda faremos. Tinha durante antes antes de começar a Reforma Protestante, já existia, a Reforma Protestante sempre existiu, mas antes ela explodir na Europa, até então, porque a maior chaga para rompimento com o catolicismo e o surgimento do protestantismo de forma agressiva na Europa, se deu através de um cara que foi enviado para a igreja na época para conseguir levantar fundos para a construção do novo templo lá em Roma, que era Johann Betzel. Johann Betzel, ele veio com uma missão de vender indulgências para conseguir arrecadar dinheiro. Quem não conseguisse arrecadar mais dinheiro ia ter o favor do Papa. O Papa era a mesma coisa que um rei na época, um imperador na época, né? Porque não presidia somente sobre Roma, ele presidia sobre toda a cristandade. Então, a cristandade latina, ou seja, toda a Europa estava debaixo do jugo romano, então jugo católico, ele presidia. E aí Johann Betzel chega uma missão na Europa, né? Na Alemanha, para ser mais claro, começa a vender adoidado as indulgências. Vai vender adoidado, ele já vendia por agora e por aquilo que você ia fazer amanhã já. Então, se porventura tinha a ideia de fazer um crime amanhã, já compra hoje e está liberto. Irmão, não é brincadeira, isso era bem assim. Você ia lá e você comprava já, olha, semana que vem eu acho que vou assaltar aquele banco, já compra hoje para garantir. Então já estava perdoado antes de pecar já. Já pensou que loucura? E aí foi isso porque até então, até os protestantes estavam levando. Mas quando chegou o Johann Betzel, essa mesma coisa, acabou, não tem mais, não temos que aceitar fora isso aqui. É mais ou menos que estão falando no Brasil, vendo até que ponto vai o limite de paciência. Então eles estão esperando que história, eles estão forçando a barra para essa história, né? Daqui a pouco história, aí já era. Então, o Johann Betzel chega lá na Alemanha e começa principalmente na região que era conhecida como fugiu o nome dela, agora o termo, agora não vou lembrar. Ele chega na região da Alemanha mais conservadora possível, chega lá e começa a vender essa indulgência e os caras foram loucuras, sabe, fazendo a coisa, acabou. Romperam de vez ali e quer saber de bula papal e bula papal para lá, para cá, queimaram bula papal, queimaram os livros e foram para frente das igrejas e o povo se revoltou. Estavam vendendo demais, estavam fazendo de tudo. Naquele momento histórico, eles estão dando um jeito de promover o pecado por antecedência já. O perdão já vem antes. Agora para nós, irmãos, é diferente. Jesus, ele vai e paga por nós o que nós ainda vamos fazer.
Já pensou nisso? Não foi esse Johann Betzel que daí o cara comprou a indulgência dele e assaltou ele no outro dia? Eu ouvi eu não vou ter com fatos e dados, mas eu ouvi algo sobre isso aí também, mas eu não cheguei a ler para constatar se historicamente é ele. Mas foi um vendedor de indulgência. Porque esse foi o maior da história. Esse foi o cara que foi para lá e ele promoveu a sedição final, ele foi o estupim da reforma. Tem que ser grato a esse homem, né? Porque você não vai para lá, não tinha promovido isso. Ele vai lá para a Alemanha, na região dos protestantes lá, e o negócio ferveu lá, uma coisa, se chutaram e ir embora, suma daqui, não se quebrou uma pau, né? E foram mesmo, foram aí a guerra dos... chuva. A guerra dos 30 anos, irmão, foi guerra mesmo, não foi guerra de debate aí, não. Pegaram em armas, uma guerra sangrenta entre o catolicismo, a Liga Católica e a União Evangélica e a Liga Católica, né? Os irmãos sabem que a União Evangélica ganhou no final. Aí tem bem menos aí, dos 49 do segundo tempo aí, viraram o cardeal Richelieu e o rei da França, viraram a casaca, partiram para o ataque em nosso favor e viraram a guerra aí, nós ganhamos. E ganhamos a guerra. E ganhou a guerra e se instalou-se a Europa, instalou-se a liberdade religiosa no mundo todo, foi assinado aí o Tratado de Westfália e deu liberdade para nós poder pregar o Evangelho em todo lugar do mundo. A gente viveram perseguindo até mais umas décadas depois, mas nós prosseguimos ainda. Né? E vamos de novo, né? Então vamos para a espada mais, vamos para a oração, né? Mas na época eles oravam, mas iam para a espada também. Olha só, eu vou estar indo aí daqui a pouco o Celso Melo me pega aí, onde é que eu estou querendo dizer que estou fazendo uma investigação religiosa, uma guerra santa, né? Olha a charria, né? Se lá na Ásia não acontece isso, né? É só tu não mencionar o nome deles, né? Se não falar deles. Não, Celso Melo é um vizinho meu que mora no fundo. Pode falar mal do governo, do presidente, todo mundo pode falar mal, pode rasgar o verbo, só não pode falar mal deles. Dias contados, né? Olha só, dias contados. 2 Coríntios, então a gente leu. Vamos lá, prosseguindo, eu quero terminar esse assunto hoje. Quem foi pago, a quem foi pago esse resgate? Vamos lá para a página 42. 42, 43 para vocês. Quem foi pago esse resgate? 45? 45. Quem foi pago esse resgate? Então lê aí, irmão Sérgio. O resgate certamente não foi pago a Satanás, como pensam alguns teólogos. Nada devemos a ele, mas tão somente a justiça de Deus. Glória a Deus. O resgate, preço ou dívida é para ser apresentado única e exclusivamente ao Deus justo, pois é a Ele que havemos ofendido com nossos pecados e delitos. Como não podíamos pagar semelhante resgate, Jesus representou-se para quitá-los em nosso lugar. Ele pagou o preço que o caráter de Deus requeria para que fôssemos libertos da escravidão de Satanás. É o que eu falei antes. Ele pagou para ele mesmo, para que nós tivéssemos liberdade. Ele pagou para ele mesmo, para a própria justiça dele, para que nós tivéssemos liberdade. Oh, Jesus é bom demais. Oh, glória a Deus. A salvação é um ato que envolve a ação humana e divina, sendo uma consequência da expiação, que é o ato puramente divino. Página seguinte, reconciliação. Essa é boa demais. Nos reconciliou com Cristo. Necessidade da reconciliação. Vamos ler ali na reconciliação. Quem continua lendo, irmãos? Vamos só ler um pouco aqui para a gente poder adentrar no texto. No assunto, perdão. Reconciliação? Alguém lê? O termo reconciliação procede do grego katalasso. Ele traduz-se como passar da inimizade para a comunhão. Uma das funções específicas da reconciliação é a anulação da hostilidade. Colossenses 1, 21 e 22. Essa anulação da hostilidade não é destinada apenas a uns poucos escolhidos ou eleitos, mas a todo mundo. Assim, a reconciliação é um ato gracioso de Deus por meio de Cristo, tendo o ser humano como objetivo principal, quebrando a alienação, consequência do pecado. Olha só. Deita a mão. Deita a mão. Vamos para a Bíblia. Olha que coisa tremenda. Irmão, aqui é muito para falar. Oh, Jesus, como é bom. Vamos dizer, sabe que uma das coisas que eu gostaria que Deus me desse para mim, sabe? Deus, se quiser me dar um dia, Deus vai me dar. O meu desejo é que, na minha época, na integração, já pensava sobre isso.
Deus me der um dia para ficar eu até abriria a mão até de viajar, de pregar, que era o meu sonho, sempre foi. Se ficar só poder ensinar, se tivesse só poder ensinar sobre salvação, só sobre a Bíblia, pudesse trabalhar só sobre isso, sabe? Infelizmente hoje em dia a gente não pode, né? O obreiro mesmo tem que atender a igreja, tem que fazer um monte, não consegue se dedicar unicamente a isso. Os reformadores aí do século XVIII, irmãos, eles tinham unicamente, eles viviam para isso, Bíblia. Não tinha uma vida legal lá, não tinham fortuna, não tinha nome, mas irmãos, eu fiquei observando essa semana, quando falaram, eu vi uma notícia, né, que falaram tanto que a Globo falou que não sei quantas mil pessoas lotaram o Maracanã e tal, e o Billy Graham teve no Brasil 2 vezes, né, e lotou o Maracanã, nós nem lembramos sobre isso na história, né? Eu vi esses dias a foto do Maracanã lotado com o Billy Graham pregando, meu Deus do céu, nunca ouvi falar nisso, que não se faz notícia disso, né. Aí vi aquele grande rivalista dos Estados Unidos, puxei o nome dele agora, vou ver se eu lembro o nome dele, ele fazia aquelas campanhas gigantescas nos Estados Unidos, que foi o autor daquela Bíblia, inclusive, fugiu o nome dele. Jimmy Swaggart, irmãos, aquelas campanhas gigantescas nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Multidões, irmãos, estádios fechados. Irmãos, aquele povo, aqueles caras cantando aqueles hinos, pelo amor de Deus, Jesus, como é que esse povo dá para ouvir os caras cantar? Jesus anda meio country, mas sem nexo para nós brasileiros, né? Para nossa geração também, né? Acostumado a cantar os hinos modernos. Aquele homem pregando uma mensagem apaixonada pelo Evangelho. Aquela multidão, ela se reunia para ouvir esse homem. O Billy Graham pregando lá, parava, molhava o dedo, enfiava o esboçário dele, né? Molhava o dedo, era para molhar o livro, estava ali. Igual o povo parado, porque aquele homem já é um senhor, né? Cabelos brancos, já bem idoso. Que coisa mais linda do mundo, irmão. Então esses homens se dedicavam puramente à palavra. O Billy Graham passava horas e horas e horas e horas na palavra. Horas ali de se dedicando, sabe? Então eles tinham essas coisas que hoje nós lemos nos livros. Como é que esses caras tinham esse conhecimento, meu Deus? Mas quanto tempo de dedicação não tinha?